Olá, bem-vindos a 21 Training Coaching. Sou Jonas Suchense apresentando o nosso tradicional informativo diário para divisas, válido para esta quarta-feira, 24 de abril de 2013. Lembrando que o nosso informe é completamente patrocinado pela nossa app, nossa aplicação disponível aí para seus celulares Androids e também para o seu smartphone através dos Google Play e também da Play Store. Aí, essa que está em sua tela é a nossa versão web, disponível aí para ingressar com o seu e-mail, também uma senha no momento, criados no momento em que você fizer o seu download. Vamos então com o nosso calendário econômico. Temos aqui uma quinta-feira na verdade, né? Uma quinta-feira bastante movimentada na sessão europeia, 5 AM, horário de Brasília, avaliação atual da Alemanha, índice do clima alemão para negócios, leilão espanhol de 10 anos, às 9, discurso do presidente Draghi, presidente do Banco Central Europeu. Temos aqui às 9h30 pedidos de seguro-desemprego nos Estados Unidos, pedidos de bens duráveis, no mesmo horário principais pedidos de bens duráveis mensal, e finalizando na asiática, IPC de Tóquio e também IPC subjacente nacional para o Japão. Então esse é o nosso calendário econômico, as principais notícias para esta quinta-feira. Muito bem, dito isso, então vamos com o nosso tradicional plataforma MetaTrader. Vamos com o Standard & Poor's. Vamos ver como estão esses índices americanos. Vemos que o Standard & Poor's definitivamente chegando a essa zona de resistência no diário, não conseguindo fazer a ruptura, sofre pressão vendedora, e hoje um leilão aí, um pregão completamente vendedor, ainda que a vela seja pequena, baixo volume. Vemos que não conseguiu fazer a ruptura dessa zona de resistência no semanal. É importante salientar que está em uma zona de resistência semanal, não conseguindo fazer a ruptura. No 4 horas, a correção ainda ordenada, poderia apresentar um pivôzinho. Tem espaço, aqui temos um suporte menor, que é justamente essa cabeça do pivô, esta e esta. Veremos se fizer a ruptura desses níveis, é muito provável que venha até a média móvel de 200 períodos no diário. Agora devemos estar atentos se esta correção no diário será ordenada ou profunda, se fechará com um shakeout, um golfo de baixa. Devemos estar atentos para este Standard & Poor's. Obviamente, se a correção é mais profunda, aí já pensaríamos em vendas. Uma contratendência poderia ser. Já o Nasdaq vemos que está um pouco mais adiantado. Vemos que no semanal é um topo descendente, um possível pivô de baixa no semanal. No diário vemos que já temos um shakeout, um golfo de baixa. Se romper esses níveis, poderia chegar até os 3.500 pontos aproximadamente. No 4 horas, se nos apresentar um primeiro máximo maior, um primeiro topo descendente em 4 horas, se poderia avaliar para buscar algum tipo de operação vendedora. Obviamente que também estaremos falando de operações em contratendência neste Nasdaq. Seguimos, vamos com o Dow Jones. O Dow Jones vemos que chegou à resistência máxima, chegou aí muito próximo às máximas do ano, resistência semanal, não conseguindo fazer a ruptura. Vemos que no diário a correção ainda é pequena, ordenada, poderia apresentar uma P-Formation, não está como o Nasdaq, muito mais adiantado. Neste caso, vamos ver aí se apresentará uma P-Formation ou se fará uma correção mais profunda. Para venda somente se fizer correções profundas neste Dow Jones. Já na Europa, vamos com o DAX 30. O DAX, vemos que chegou a importante resistência semanal, não conseguiu romper aqui os 9.650 pontos, está muito próximo das máximas históricas. De fato, inclusive seria muito saudável que este DAX fizesse correções profundas. No diário vemos que também existe a possibilidade, assim como o Dow Jones e o Standard & Poor's, de fazer uma P-Formation no diário e seguir repicando. Já o Nasdaq não, porque o Nasdaq temos neste momento um possível shakeout, um golfo de baixa, veremos como fecha a sessão americana. Aqui no DAX a correção em 4 ainda é ordenada e mais provável que apresente um pivô de baixa. Obviamente que se apresenta uma correção profunda, o primeiro topo descendente poderia ser uma oportunidade de venda neste DAX 30. Já em Paris, vamos com o K40. Neste K40 vemos que chegou a importante resistência, aqui é um fundo ascendente no semanal, um pivôzinho de alta, que poderá falhar e realmente converter-se em um topo descendente, um pivô de baixa, um higher low falido. Veremos uma vez que o faça, poderia fazer o teste inicialmente desta região aqui, a cabeça desses pivôs, os 4.315 pontos. No diário, veremos se fechará a europeia com um shakeout em golfo de baixa, poderia ser um bearish sandwich
e teria fluidez até esses níveis aproximadamente para pensar em vendas. No 4 horas, vamos ver se nos apresenta o seguinte topo descendente. Você poderia buscar uma venda inicialmente até a média de 200 em 4 horas. Já na Austrália, o AUS 200 vemos que segue voando, totalmente bullish, rompeu a resistência, fez nova máxima, apresentando aí nova máxima, chegando aí aos 5.518 pontos, 5.524, as máximas, é a máxima histórica deste AUS 200. No diário também apresentando máxima, e bom, de fato agora esperaremos o seguinte pivô de alta no diário. Veremos também como será o comportamento do bando vendedor e se virão pressões vendedoras por aqui. De momento totalmente altista. Já em Londres, vamos com o FTSE, o índice de Londres. O índice de Londres, a mesma situação, está abaixo dessa resistência no semanal, não conseguindo romper. Se fizer esta ruptura, poderia chegar ao topo outra vez, porém deve romper primeiro. No diário, temos aqui também uma possibilidade de que apresente uma P-Formation. Uma vez que faça a ruptura, eu poderia voltar a testar esses grandes clusters que temos aqui, essas duas grandes consolidações, aí nos 6.717 pontos. Já veremos se fará a ruptura. No 4 horas, obviamente, para pensar em venda, esperaria uma correção profunda e o primeiro máximo ou menor topo descendente para entrar em contratendência por aqui. E finalizando com o índice japonês, o índice de Tóquio, vemos que segue abaixo dessa resistência no semanal. Se romper aqui, temos a outra resistência dos 14.900 e logo os 15.000. Nível psicológico bastante sujo esse índice japonês. Porém, no diário, a correção ainda é ordenada e poderia apresentar um fundo ascendente, um pivô de alta e voltar a testar essa zona. Se romper o média móvel 200, deve ser o seguinte objetivo. Para vendas, esperaria uma correção profunda e um primeiro máximo menor intradia para operar este índice japonês. Muito bem, esse é o nosso informativo diário para índices bursáteis. Sou o João Suchensky, um abraço e fiquem com Deus. Bye bye.